horas e 25 minutos do dia 14 de agosto de 2019, na qualidade de presidenta da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar os óbitos de nascituros e recém-nascidos que ocorreram no Hospital da Mulher de Cabo Frio, e contando com a presença dos senhores e senhora deputada Marta Rocha, senhor deputado doutor Serginho, deputado subtenente Bernardo. Dou por aberto os trabalhos da terceira reunião extraordinária com o objetivo de ouvirmos a doutora Adna dos Santos, superintendente da Vigilância Sanitária e Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde, doutora Thaís Severino da Silva, superintendente de Atenção Primária à Saúde da Secretaria do Estado de Saúde do Rio de Janeiro. A abertura dos trabalhos, é importante informar que acompanha também a senhora Ana Rigato, coordenadora de saúde da criança da superintendência. Agradecer a todos os deputados presentes e informar a todos que, conforme a notícia veiculada no dia 1º de agosto, houve a substituição do secretário municipal de saúde de Cabo Frio, o senhor Márcio Mureb, o qual já prestou o depoimento a esta CPI no dia 16 de abril, e até o momento, e quem substituiu foi o doutor Carlos Ernesto. Até o momento, não há notícias sobre mudanças no Hospital da Mulher, permanecendo à frente a doutora Tânia Lowen, que também já prestou depoimento a esta CPI. Esta presidente atenta às mudanças na gestão de saúde de Cabo Frio e reafirma seu compromisso com a melhoria da assistência à saúde das pacientes e bebês do hospital, acreditando que essas mudanças não afetarão os trabalhos dessa comissão. E é importante sugerir aos deputados e à deputada que possamos ouvir a senhora Thaís Severino da Silva, da Superintendência, porque hoje é super importante ouvirmos os dados relacionados o que há de trabalho, em especial ao município de Cabo Frio. Então, agradecer a presença e registrar que essa CPI e que o depoimento das senhoras, tanto a Adna Santos, superintendente da Vigilância Sanitária, e Thaís Severino, superintendente de Atenção Primária à Saúde, se dão na condição de convidadas a essa CPI. Portanto, gostaria de sugerir que elas apresentassem e depois os deputados e a deputada fizessem as perguntas pertinentes. E já agradecer de antemão a presença da superintendência. Então, Thaís, você tem aí toda a condição agora de apresentar os seus dados. Bom dia a todos. Eu agradeço em nome do secretário Edmar Santos a possibilidade de nós podermos estar dialogando aqui sobre esse evento que tem preocupado muito desde o início do ano a Secretaria de Estado de Saúde. Agradeço a deputada Renata Souza, a deputada Marta Rocha, o deputado Serginho, Bernardo, Marcinho. Nós estamos aqui, então, um grupo que vem acompanhando o caso. A Secretaria de Estado, como um todo, vem se envolvendo em relação à mortalidade materna infantil, tendo em vista que esse é um grande problema de saúde pública evidenciado na gestão do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou superintendente de Atenção Primária à Saúde e, dentro da superintendência, a gente também tem algumas áreas técnicas, dentre elas, saúde da criança e das mulheres. Então, essa atividade, embora os óbitos tenham acontecido com crianças, a gente entendeu que é um trabalho que deve ser feito de forma integrada desde a condição antes da mulher engravidar, durante a gestação dela, e durante o momento do parto e pós-parto também, e a condição com que ela chega ao pré-natal, chega ao parto, no pós-parto, interfere muito na vida dela e das crianças. Como foi pedido, eu trouxe aqui dados epidemiológicos de saúde materna infantil da região e do município, e trouxe as ações que a gente vem pensando pela Secretaria de Estado desde que o evento começou a se evidenciar para nós como um problema, e quais são as ações que estão sendo feitas para depois desse momento e para o futuro. Então, dados epidemiológicos de saúde das mulheres, nós trouxemos... A gente tem dados parciais de 2018. Então,
Então, a gente tem dados até 2017 fechados e 2018 a gente tem dados parciais, que ainda estão sujeitos a investigações. Em relação à mortalidade materna, a gente faz uma razão de óbitos maternos por 100 mil habitantes, 100 mil nascidos vivos. A gente trouxe uma estratificação de como é que esses óbitos vêm acontecendo desde o ano de 2010, no estado do Rio de Janeiro, que nós podemos ver o último gráfico, o estado como um todo vem reduzindo, o verde é o mais atual, o vermelho e o azul é o mais antigo, né? Então, a gente tinha, no triênio de 2010 a 2012, uma razão de óbito materno de 79, e hoje, no triênio de 2016 a 18, os dados de 18 ainda estão sujeitos à revisão, nós temos uma razão de 67. Quando a gente olha para a região onde está a região dos lagos, na Baixada Litorânea, a gente viu que de 2010, é o segundo gráfico da Baixada Litorânea, 2010 a 2012, a gente tinha uma razão de mortalidade materna de 72. No ano de 2013 a 2015, teve uma redução para 53 e teve um retorno, mas não ultrapassando o primeiro triênio, para 63 no ano de 2016 a 2018. 2017 foi um ano que nos preocupou muito. 2017 teve um grande boom, uma grande explosão de mortalidade materna, né? Então, nesses anos todos, no último triênio, 2017 foi o ano que puxou para cima esses óbitos. Então, a gente vê que o estado do Rio de Janeiro hoje, de acordo com os dados de 2017, é o 6º estado com maior razão de mortalidade materna. Então, várias ações na Secretaria de Estado estão sendo feitas para que isso seja enfrentado, né? Quando nós olhamos os óbitos maternos em números absolutos, a gente vê um número absoluto na Baixada Litorânea de 7 de 2010 a 2012, 6 de 2013 a 2015 e de 7 de 2016 a 2018. A gente tem um número relativamente, comparando com as outras regiões, né, baixo, mas a razão ela termina ficando alta porque o número de nascidos vivos não é um número muito grande. Então, cada óbito nos traz um impacto grande na razão. E aqui a gente vê por causas, óbitos maternos diretos e indiretos. A gente vê que a maior parte dos óbitos maternos são diretos. O que significa diretos? São óbitos que aconteceram por agravos relacionados à gestação. Os indiretos são, as mulheres já tinham condições de saúde fragilizadas e com a gravidez piorou. Então, os diretos, a gente tem no triênio 2016-18, 61% dos óbitos foram relacionados a causas diretas. A situação de gravidez, parto, puerpério, até 42 dias de vida, que é o que a gente vê como óbito materno, foram condições que agravaram e a mulher veio a óbito. Aqui são as causas dos óbitos, né, diretos. A gente tem maior percentual, é diferente até de um perfil do país, que é de hemorragia pós-parto. Segunda causa é hipertensão gestacional. E terceira causa, infecção puerperal. No país, a gente vê um número maior de hipertensão gestacional. A gente tem, no estado do Rio de Janeiro, a inversão dos lugares entre primeira e segunda causa de óbitos. E aqui são as causas indiretas. Então, que condições a mulher já apresentava previamente à gestação que, com a gravidez, se intensificou. E a gente vê 33% de causas relacionadas ao aparelho circulatório, seguido de doenças do sangue. E a gente tem doença falciforme, algumas outras doenças relacionadas à situação do sangue. A falciforme, você tem o dado aí específico? Eu posso trazer depois. Aqui não. Tá ótimo. Mas está naquele verde ali, ó. É aquele verde? A gente está olhando para isso agora de uma forma diferenciada. Então, dos seis óbitos ocorridos em 2018, a gente tem dentro daqueles 6 tem a doença falciforme. Perfeito, obrigada. Então, todos os casos de óbito materno e de mulher em idade fértil, elas devem ser investigados, né?
e tanto óbito materno quanto infantil. E isso é responsabilidade da gestão do município de residência da mulher. Ela deve ser apoiada pela vigilância da região ou até do Estado. E a gente teve um percentual alto de investigação. A gente terminou tirando esse slide no último momento, mas a gente tem um percentual alto hoje de investigação de óbito materno e infantil. Quando nós vemos a mortalidade perinatal, por residência da criança e da mulher, a gente identifica, então, Cabo Frio com uma razão, hoje, em 2018, de 20. Ela é a terceira município na região dela com maior taxa de mortalidade perinatal. E quando a gente vê a taxa de mortalidade infantil, a gente vê que a região teve uma redução ali em 2015, mas aumentou em 2017 e reduziu depois em 2018. A gente identifica também como a penúltimo dentro do estado, da região, dos municípios da região, é Cabo Frio. Só Araruama tem uma razão menor de mortalidade infantil, e isso foi 2018. A gente não tem dados de 2019 investigados para poder trazer de uma forma... A gente até vai apresentar alguns dados de 2019, mas aí são os casos fechados. Aqui é por número relacionado ao CID, né? A Classificação Internacional de Doenças. Então, a gente vê algumas afecções originadas no período perinatal, que é o capítulo 16 do CID, que foram 11 casos no ano de 2019 agora, e malformações congênitas e deformidades e anomalias congênitas foram 3 dos 23 óbitos. A gente tem aqui um relatório de todos os óbitos dessas crianças e a gente evidenciou um grande percentual de sífilis congênita. Sífilis na mãe com sífilis, né? Agora sobre o pré-natal, porque quando a gente identifica esses óbitos nesse período da vida da criança, muitas questões estão relacionadas ao pré-natal e ao parto, né? Não foi a última versão. Esse aqui só tem número. Esse aqui eu excluí no final, mas terminou ficando, que não traz um percentual, só traz um número absoluto que não nos fala muitas coisas. Então, o percentual de nascidos vivos com 7 ou mais consultas, a gente vê que o Cabo Frio hoje está com um percentual de mulheres que fizeram 7 ou mais consultas de pré-natal abaixo da média estadual e abaixo mesmo da média regional. Então, a gente viu um aumento pequeno ali de 2016 para 2019, de 55% para 61%, mas isso é abaixo das médias tanto regional quanto estadual. Quando a gente vê casos de sífilis, a gente vê também um número de casos de sífilis, aqui é número de casos de sífilis de 2018, sífilis congênita, em criança. 2018 foram 35, 2019 até agora são 10, mas esses casos ainda são investigados, pode ser que a gente identifique mais casos ao longo do fechamento das investigações. Ficou desconfigurado, mas isso é sobre a realização de teste rápido de sífilis. Como o sífilis foi identificado como um problema para a região, a gente fez um olhar diferenciado para como é que é a detecção e o tratamento e teste rápido de sífilis na região. E a gente vê que em Cabo Frio nenhuma equipe de atenção primária realiza teste rápido de sífilis. E é realizado nos hospitais. Então, isso é um desafio para a gente. O teste rápido de sífilis é fornecido pelo Ministério da Saúde, o Estado repassa. Então, não é uma técnica difícil. A questão é captar essa mulher em idade oportuna, desde o início, e fazer o teste rápido é justamente para a gente conseguir identificar oportunamente e tratar até que ela tenha o parto, até que faça o parto, a gente tem essa mulher tratada para que ela não passe para a criança, né? Então, nenhuma equipe de atenção primária hoje está fazendo esse teste, e isso é um desafio importante para a gente. Esses são os dados epidemiológicos e de serviço que a gente levantou.
Agora eu vou passar para as ações que a gente tem feito pela Secretaria, desde que o episódio, e que está relacionado a esse episódio. A Adina pode falar depois sobre o que foi feito pela Vigilância Sanitária, vou deixar esse primeiro tópico para ela depois. Então, logo que teve a situação do aumento de óbitos de crianças, nós fizemos uma visita, e a Coordenação de Saúde das Mulheres e das Crianças fizeram uma visita à maternidade, fizeram reunião com a direção, com os profissionais, fez um roteiro de visita nos espaços, depois solicitou os prontuários, foram enviados só 2 prontuários de mães, e a gente identificou vários problemas que estavam acontecendo lá. A vigilância também pode falar depois o que ela viu pela vigilância. Esses problemas foram pontuados, e a gente vem, desde então, acompanhando com a gestão local o que eles estão tomando de decisões e mudando da prática. Desculpe interrompê-la, só porque a senhora nos informou que só 2 prontuários foram entregues, e esse dado que se apresenta com relação ao número de óbitos ocasionados por sífilis congênitas, da onde veio? A Prefeitura de Cabo Frio que forneceu esse dado. A gente pede os dados para os serviços para a gestão, quando tem alguma questão, mas a gente acompanha também pelos sistemas de informação SINAM, SINASC, SIM, pelos sistemas de informação oficiais. Perfeito, obrigada. Então, nós identificamos problemas depois disso. Em maio, a gente soube que teve a mudança da direção do hospital, né? Então, a gestora atualmente, a gente vem acompanhando, até conversei com a apoiadora do Conselho de Secretários Municipais de Saúde sobre o caso, e ela disse que está acompanhando, a apoiadora ela é regional, então ela fica lá no Cabo Frio e vem dialogando com o hospital. Desde então, muitas mudanças foram implementadas, os protocolos que eles não tinham, inclusive de classificação de risco, foram implementados, educação permanente é uma questão que está sendo realizada, e a realidade mudou muito desde que aconteceu essa intervenção. A gente, como secretaria, a gente apoia a rede de atenção à saúde, né, de uma forma mais macro. A gente olha para serviços também quando precisa. Serviços municipais é uma questão muito mais de gestão municipal, mas enquanto secretaria a gente é corresponsável pela vida das pessoas, né? Então a gente tenta estruturar de uma forma mais macro as redes. A gente vem desde 2017 fazer um trabalho com o Ministério da Saúde para a revisão de todos os planos da Rede Cegonha. O plano da Rede Cegonha, que é um plano regional, a gente vê como é que está a situação de pré-natal, parto, puerpério e vida das crianças até os primeiros 2 anos na região como um todo. O da Baixada Litorânea foi revisado e está sendo aprovado na CIB amanhã, na Comissão Intergestores Bipartite amanhã. Então, a região só conseguiu estruturar o plano, adequar as pendências e está pronto para aprovar agora, e amanhã vai estar sendo aprovado na CIB. O Ministério da Saúde, quando esse plano é aprovado, ele olha de uma forma diferenciada para a região. Aí sim, as maternidades entram em monitoramento, entram de uma forma mais... Porque, nesse momento, se repassa recurso financeiro diferenciado para o território. Nós, pelo Estado, conseguimos retomar o financiamento da atenção primária, que desde que eu entrei, desde 2016, desde 2015, a gente não estava mais cofinanciando a atenção primária dos municípios. Esse programa, que chama PREFAPS, Programa Estadual de Financiamento da Atenção Primária, ele prevê 3 eixos. Um eixo de sustentabilidade, que é apoiar gestões municipais para financiar as equipes que existem hoje, porque a gente vê que grande parte do peso do recurso financeiro está com os municípios e eles ficam sobrecarregados financeiramente. O outro é apoiar para a expansão, então toda equipe nova de atenção primária tem um recurso financeiro para investimento, para compra de equipamentos, ajuda enfim, para investimento do território. E um terceiro componente que é de qualidade, e ele vai ser pago de acordo com o alcance de indicadores. E aí, desses indicadores, a gente elencou 7 ou mais consultas de pré-natal e sífilis congênita. Além de imunização, outras que também impactam a saúde das crianças, mas para esse tópico em especial, são 11 indicadores. Eu estou falando só esses 2 que têm a ver com a temática. Então, a gente está olhando diferenciado para todos, de forma diferenciada para todos esses temas dos indicadores, e todos os nossos trabalhos para atenção primária estão envolvendo o aumento da qualidade da atenção a partir
desses marcos que são nossas prioridades por indicadores. Então, todo mês, a equipe de apoio institucional da Secretaria de Estado faz visita, faz reunião com os coordenadores de atenção primária dos municípios. A gente já fez 2 de forma integrada para o tema de mortalidade materna com a região da Baixada Litorânea, desde o início do ano para cá. Então, todos os meses tem temas específicos, mas 2 foram especificamente sobre mortalidade materna e infantil, tendo em vista o episódio. E agora o Prefap está sendo tema das nossas reuniões. Então, todas as reuniões a gente vai discutir a questão do pré-natal, que é um desafio para a gente. A gente também fez visita técnica junto com a Vigilância em Saúde para a questão das arboviroses, que também é uma questão importante para mortalidade materna e infantil. E a gente tem alguns cursos em andamento com o território, com todas as regiões. Teve um curso que foi feito em parceria com a Estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis. A Ana também dá esse curso junto com a equipe dessa instituição, que é da Fiocruz, que chama o curso de atendimento, abordagem biopsicossocial à criança com síndrome congênita da Zika I, sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes vírus. E foi feito uma capacitação para o IDP neonatal, que chama um curso de atenção integrada às doenças prevalentes na infância. E tinham 3 multiplicadores de Cabo Frio, e esse é um módulo específico neonatal. Então, como é que a gente pode enfrentar a mortalidade, melhorar a atenção e evitar a mortalidade no período neonatal. E a gente está com previsão já para acontecer na próxima semana o IDP módulo criança, que é um curso voltado para a atenção primária, né? Para como é que a gente qualifica a atenção primária para a saúde da criança como um todo. Está tramitando um processo com a UERJ para a gente atualizar um curso que nós temos para o pré-natal de risco habitual, então para a qualificação do pré-natal de todo o Estado. Ele está em fase final para aprovar. Esse ano mesmo a gente já começa, retoma isso com os territórios. E um curso para a utilização da caderneta de saúde da criança, porque a gente vê que é uma ferramenta muito importante, embora o Ministério da Saúde seja intermitente no seu envio para os estados, a gente tem uma ferramenta super potente para acompanhar o desenvolvimento das crianças e a atenção desde que elas nascem, e muitos profissionais, muitos serviços não a utilizam. Por enquanto é isso. Muito obrigada, senhora Thaís. Foi muito importante os dados apresentados. Eu teria algumas perguntas preliminares para que a gente possa dar continuidade, os outros deputados possam falar também. Vi que a senhora apresentou algumas medidas para identificar e cessar as causas dessas mortes, né? Mas de que modo as senhoras avaliam a eficácia e a efetividade dessas medidas? Eu acho que isso é importante para que a gente possa sanar esse problema do Hospital da Mulher de Cabo Frio. Você prefere que eu faça todas as perguntas? Eu vou fazendo e respondendo. Não sei se você pode responder, falar como vocês fizeram, ou você usa na resposta. Eu acho que você pode dar uma resposta sobre a vericidade, eu falo sobre diretamente. Sobre as respostas sedientadas no microfone. Presidente, me permite acoplar uma indagação à sua pergunta? Claro. Eu queria continuar na linha da deputada Renata, porque quando nós ouvimos aqui a secretaria, os profissionais da área da saúde, que estão na gestão do hospital, eu ousaria dizer que é um discurso ensaiado, em que todos dizem que os problemas estão com as mulheres. Então, as mulheres ainda, não obstante a terem perdido seus filhos, elas ainda são culpabilizadas pela morte dos seus filhos. E aí eu queria perguntar, doutora, exatamente isso. A gente entende a independência dos entes federados, né? Mas é fato que a Secretaria Estadual de Saúde, ela tem uma visão de coordenação. É fato que, junto à Secretaria Estadual de Saúde, a gente tem um Conselho Estadual de Saúde. A gente tem um Conselho Estadual
dos secretários municipais. Então, eu fico muito angustiada, porque eu fico com uma sensação de que não resta outra coisa a fazer a não ser chorar a morte dessas crianças, porque a gente não vê efetivamente, né, nenhum organismo entrar de uma forma precisa, não só para prevenir, porque desde o início dessa CPI mudou a secretaria e, lamentavelmente, as mortes continuam. Eu não sei os outros deputados, mas isso me dá uma sensação de impotência terrível, né? E a gente vê que houve algumas ações do CREMEG, houve algumas ações do próprio Ministério Público, mas um marco ali para dizer assim, não, a partir de agora não aconteceu nenhuma outra morte, a gente não vê. Então, eu queria, assim, claro que eu consigo ver o empenho da secretaria, mas será que a secretaria não tem uma ação, fico me perguntando, né, não tem uma ação mais efetiva para garantir que as crianças não continuem a morrer? Bom, muito obrigada, deputada Marta Rocha. E já que a senhora tocou nesse conselho de secretários, né, aproveitar e emendar a pergunta, se já houve proposta de um planejamento regional integrado que preconiza o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Acho que é importante sabermos. Eu acho que as respostas também da vigilância sanitária, que tem um papel bem importante no serviço, são pertinentes para essa resposta que eu vou dar para a gente compor. Mas a gente, enquanto Secretaria de Estado, tem várias formas de conseguir avaliar o andamento das ações. Uma delas é pelos sistemas de informação, são dados secundários, né? A gente coleta informações e acompanha e monitora ao longo dos anos para ver se a incidência, se a prevalência está aumentando, diminuindo, se mantendo dentro do perfil esperado no mesmo período dos outros anos. Então, nesse primeiro semestre, como é que são os óbitos, como é que se comporta o perfil de óbitos em relação aos outros anos. E outros são as visitas em loco, as atividades que a gente faz presencialmente. Agora, esse ano, a gente conseguiu ter mais condições, ainda não é o ideal, mas a gente está com mais condições de visitar os municípios, que nos outros anos foi uma situação muito complicada, a gente não conseguir ir nos municípios por falta de carro, falta de transporte, falta de equipe. Isso não está sanado integralmente, mas ainda é um problema para a Secretaria de Estado. E a gente vem acompanhando junto com os secretários também, com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, o COSEMS, que é um termômetro importante para a gente, que são os secretários que estão lá no território, os apoiadores deles. Então, vendo as medidas, as ações que eu botei das capacitações, elas estão dentro de um plano que nós fizemos e aprovamos em 2018, o plano de enfrentamento às situações de Zika congênita e STORCH. E a gente tem um monitoramento feito pela Secretaria de Estado de como é que era o perfil de atendimento dessas crianças desde o início de 2016 até agora. Então, a gente já vê muitos indicadores melhorando. O atendimento às crianças na atenção primária, a estimulação precoce, tem várias ações que a gente consegue já avaliar melhora da puricultura, tudo mais. Em relação ao planejamento regional integrado, nós tivemos um movimento importante nos últimos 2 anos para o planejamento regional, de uma forma mais inteira da Secretaria de Estado. Atualmente, a Secretaria de Estado está revisando o planejamento estadual, o planejamento estadual de saúde, o plano estadual de saúde, e para isso está sendo incorporado tudo que foi levantado pelo planejamento. Tem uma assessoria específica de planejamento na Secretaria que conduz, eu como uma área técnica e uma superintendência dentro da Secretaria participo de uma forma bem intensa, mas tem uma área que coordena isso, que talvez pudesse trazer elementos bem mais concretos para vocês. Mas o que eu posso dizer da Rede Cegonha, que é uma equipe pequena da saúde das mulheres, hoje a gente tem 3 pessoas, e essas 3 pessoas têm que cuidar de toda a saúde das mulheres. A Leila Desce, que é a coordenadora, que assumiu faz uns 4 meses, está sendo brilhante na atuação dela, em parceria com a saúde da criança, elas conduzem a Rede Cegonha, e foi um trabalho muito intenso para que a gente conseguisse discutir com todas as regiões, todos os municípios, para fazer uns planos que fossem redondos, planos que pudessem compor, garantir para a saúde dessas mulheres e das crianças
a melhor estrutura necessária para que elas pudessem ter pré-natal, parto, puerpério qualificado. É um desafio grande. O plano da Rede Cegonha, a gente está aprovando alguns planos que têm ainda falhas, que a gente vai ter que construir ao longo do tempo com esses municípios, mas isso foi um grande avanço. Então, a gente já tem uma forma de monitorar também se o plano está sendo cumprido ou não cumprido. É um outro instrumento de monitoramento. E isso tem reuniões mensais com pessoas que são apoiadoras, ativadoras regionais, tem os grupos condutores da Rede Cegonha, em cada região, tem um fórum perinatal que se faz todos os meses também, com várias instituições. Desculpe interrompê-la, nesse grupo condutor da Rede Cegonha, já teve apresentado alguns dados relativos a Cabo Frio? Como é que vocês avaliam? A gente tem um grupo condutor estadual, que então, são dados gerais de todo o estado, e tem um grupo condutor regional. E aí a gente faz a discussão na região sobre todos os municípios da região. E aí lá tem todos os dados de Cabo Frio também. Perfeito. Em relação à saúde das mulheres, a gente, trazido pela deputada Marta Rocha, de fato, assim, a gente entende que os municípios o Estado tem a obrigação de ofertar atenção de qualidade para todas as mulheres, né? E muitas vezes a gente tem falha no acesso, falha na qualidade. Isso é algo que a gente reconhece e vem enfrentando de forma solidária os municípios e, em alguns momentos, sendo mais incisivo com os municípios. Agora, essa forma de cofinanciar alguns serviços, atenção primária, média, alta complexidade, algumas maternidades, nos dá uma potência para apoiar a qualificação, mas também exigir qualidade. Apoiar para que eles melhorem, mas os municípios, as regiões que não derem resposta também tem uma forma de pressão. A gente só passa recurso financeiro, em alguns casos, uma parte do recurso financeiro mediante melhoria da qualidade. Então, isso tem sido uma importante ferramenta para a gente poder dialogar com os municípios. Você gostaria de complementar? Em relação à vigilância sanitária, a atuação é bem pontual, né? A atuação foi diretamente no hospital, onde ocorreu os óbitos, né? Onde os bebês eram oriundos. E nós fazemos um monitoramento. Só um momentinho, por favor. Está captando o áudio dela? Está longe? Você pode chegar um pouquinho mais próximo? Perdão também, que estou um pouco rouca. É a Ana Rigato, não é isso? Não, Adna. Adna Spassoevich. Ah, perfeito. Obrigada. Desculpe, vou repetir. A vigilância sanitária ela tem um papel bem pontual nessa situação, que é o monitoramento, a inspeção sanitária, o acompanhamento de todo o processo relacionado a licenciamento, boas práticas. E a equipe esteve lá em 2 momentos diferentes, um para a inspeção inicial, né, nesse ano, e depois para a verificação do cumprimento das intimações lavradas, das exigências lavradas. E, nesse momento, percebeu-se que não havia cumprimento na sua totalidade. E a situação estava assim, com risco, né? Com risco considerável. Então, chamamos, depois, ao fim do relatório, que foi feito com uma celeridade maior, avaliou-se, né, pela gestão e a equipe técnica, que seria, pela avaliação de risco, seria a interdição, né? Contudo, a vigilância sanitária ela trabalha com a lei, com o cumprimento da lei, das normas, mas nós entendemos a essencialidade do serviço. E nós sabíamos que, interditando uma unidade onde era referência, né, ela já estava abrigando um outro serviço que também era da atenção à criança, né? Afinal, não tinha sido fechada uma unidade e eles ainda estavam abrigando dentro da estrutura. Então, em conversa com a nossa subsecretária, com a equipe técnica e com o gabinete secretário, nós entendemos que, nessas situações, o que nós podemos fazer enquanto vigilância sanitária, claro, temos o nosso papel
fiscalizador, né? Ou tem o papel cartorial, mas o principal hoje é o educativo. E a gente achou, nesse momento, que a nossa intervenção seria fazer um termo de ajuste de conduta, né, nessas situações em unidades públicas que são essenciais para a população, para a região. Nós chamamos o gestor municipal, secretário de saúde, o diretor técnico, né, e equipe, para que seja lavrado um termo de ajuste de conduta. E foi o que nós fizemos. Esse termo de ajuste de conduta, ele teve prazos de 15, 30 e 60 dias, e o último prazo, ele venceu agora, ontem, dia 12, né, antes de ontem, venceu. Então, nós damos ao estabelecimento um prazo de 15 dias, que é a tramitação de documentos comprobatórios da realização das melhorias, do cumprimento das exigências. Então, nós temos agora, para a próxima semana, primeira semana de setembro, uma nova inspeção para verificação do cumprimento do termo de ajuste de conduta. Não havendo cumprimento na sua totalidade, hoje, o doutor Edmar, nosso secretário, junto com o gabinete, nós traçamos, junto com a nossa subsecretária, uma ação de maior apoio, né? A vigilância sanitária, ela encerra a sua ação quando chega a um determinado ponto, que, se não cumprir, nós temos que interditar, nós temos que autuar. A autuação está sendo feita, se não for cumprido, mas aí já é uma decisão da alta gestão de como, né, poderá apoiar e traçar um outro ajustamento de conduta, e aí se dá mais um prazo ao estabelecimento. Isso não tem acontecido com frequência. Nós temos conseguido, junto com os gestores municipais e os diretores técnicos, já chegarmos em algumas situações a bom termo, né, logrando êxito. Os estabelecimentos estão buscando, dentro das suas possibilidades, um ajuste das suas, tanto de estrutura, né, o trabalho da sanitária, ela perpassa, são boas práticas, processo de trabalho, estrutura física, né, a questão da capacitação do corpo técnico, são exigências nossas. Então, a partir desse momento, quando se encerra essas possibilidades, isso vai para nível do gabinete do nosso secretário, e a gente tem conseguido receber esses gestores, os diretores, traçando uma nova meta, um novo objetivo. Muito obrigada, senhora Adna. Deputada Marta Rocha, gostaria de fazer uma consideração. Apenas fazer uma solicitação à presidência para que esse termo de ajuste de conduta e a última avaliação a ser feita, né, não só da própria inspeção procedida pela vigilância sanitária, o termo de ajuste de conduta, a avaliação feita pela vigilância, ao final, que esses documentos fossem encaminhados para a CPI. Perfeito. Muito obrigada pela sugestão, deputada Marta Rocha. Era um dos encaminhamentos que eu já estava aqui prevendo, então, já solicitar de antemão o encaminhamento desses documentos e também pedir à doutora Thaís que possa nos encaminhar os dados apresentados hoje aqui, que é de extrema relevância para essa CPI, e pedir que a senhora Adna e a doutora Thaís também possa complementar como é que se dá essa relação entre as secretarias estaduais e municipais de vigilância epidemiológica, assim, como isso se dá concretamente, porque é importante que a gente tenha a maior clareza para que a gente também veja quais foram as arestas deixadas. A vigilância sanitária, ela tem uma ação diferenciada, né, de toda a secretaria, e algumas vezes ela não é vista como um integrador do SUS, né, mas somos parte integrante do SUS, estamos preocupados com a saúde, promovemos saúde. E na Subsecretaria de Vigilância em Saúde, tanto na área de epidemiologia ambiental e a sanitária, nós temos buscado e temos feito uma relação bem estreita. Na epidemiológica é muito mais fácil, né? O município, ele busca, ele procura, e a sanitária, às vezes, nós não somos tão amados, né? Por conta daquela visão ainda cartorial,
fiscalizatória, né, pesada, mas essa é uma mudança da prática, do pensamento, até dos próprios técnicos que procedem à inspeção sanitária. O papel da vigilância sanitária hoje, primordial, é educativo. Então, baseado nisso, nós criamos nós temos uma coordenação dentro da vigilância sanitária, né, que é chamada Coordenação de Apoio às Ações de Vigilância Sanitária. Nós temos um núcleo de desenvolvimento de recursos humanos e, dentro dele ainda, o núcleo de desenvolvimento institucional. Esse setor ele faz uma interface com gestores municipais, tanto coordenadores de vigilância sanitária, como os secretários de saúde. Então, colocamos pessoas que são pontos focais, né, e coordenações, e se alinha às outras coordenações, serviço de saúde, indústria farmacêutica, alimentos, e procedemos até às vigilâncias sanitárias, verificamos a estrutura, e ali traçamos um diagnóstico da população, das indústrias, comércio, serviços de saúde que estão na região e como são atendidos, se essas práticas de vigilância sanitária estão sendo desenvolvidas pelas vigilâncias sanitárias. Traçando esse diagnóstico, a gente tem trazido os secretários de saúde e os coordenadores de vigilância sanitária para uma conversa mais próxima, e a gente tem conseguido fazer essa integração também, epidemiológica, sanitária, quase que ao mesmo tempo, em alguns casos necessários. Então, nós temos aproximado nos últimos anos, e agora nos 2 últimos anos de gestão, tem se tornado mais próximo, e nós vamos estar algumas ações efetivando agora no decorrer do segundo semestre. Na semana que vem, estamos chamando todos os coordenadores, secretários de saúde, para estar conversando exatamente sobre essa integração. Fora isso, a Secretaria de Saúde, a Thaís pode também falar, ela tem buscado se integrar. Uma das formas tem sido o planejamento, que pela primeira vez tem sido feito de forma integrada, com todos os envolvidos, né? Todo o planejamento, e nós temos junto à CIB, junto às regionais, fazendo um programa de regionalização. Então, isso para a integração realmente com os municípios. Para os gestores municipais, secretários de saúde, a vigilância em saúde, como a subsecretaria, ela pode falar sobre a subsecretaria de assistência, tem porta aberta, nós temos recebido, e agora com uma frequência bem maior. Nessas situações de interdição, possível interdição do estabelecimento, onde nós chamamos para o TAC, os secretários têm se mostrado proativos, e quando a gente vai à segunda inspeção para o cumprimento, e ele não é cumprido na sua totalidade, quando chegamos ao gabinete secretário para o segundo momento, eles já chegam com os documentos comprobatórios, a equipe procede, e realmente a gente está vendo uma mudança mesmo na forma de gestão até dos municípios, do entendimento que eles têm a interface com o Estado, mas eles têm a autonomia também lhe dá a obrigatoriedade. O que a Thaís falou, quando a gente concede ou a gente se coloca como apoio, a gente também tem a possibilidade maior de estar exigindo. A vigilância sanitária ela pode fazer isso até por conta do viés que ela tem, né? O poder de polícia, mas a gente tem buscado que isso seja educativo, claro, e tem o punitivo, ele é pedagógico também, mas nós estamos buscando primeiro o educativo, seguindo, se não alcançado, seguindo o punitivo. Muito obrigada, senhora Adna. Senhora Thaís, quer complementar? Os municípios, a partir da sua assistência, fazem as notificações dos agravos, do óbito, das doenças e dos eventos de saúde pública, e encaminham via sistema tanto para o Estado quanto para o Ministério da Saúde. A vigilância, tanto dos municípios quanto do Estado do Ministério da Saúde, avalia os dados e faz a análise das intervenções necessárias. Na Secretaria de Estado, a gente tem muita interface com essas áreas da vigilância, na atenção primária, as áreas técnicas, e a gente tem feito muitas atividades e fazendo muitas atividades em parceria.
capacitações, reuniões, discussões, toda a reunião da Comissão em Gestores Bipartite com o secretário de Saúde tem a informação pela vigilância, e a gente participa da condução do que desencadeia essa apresentação. Então, se os municípios identificam que tem necessidade de fazer uma intervenção mais em loco, ou se em conjunto com a Secretaria de Estado, ou se uma atividade de educação permanente, a gente vem fazendo de forma conjunta, né? Uma coisa importante que eu deixei de falar é que o grupo condutor da Rede Cegonha vem, em parceria com a Atenção Básica, discutindo com todos os municípios para que a gente amplie pré-natal na Atenção Básica, amplie e qualifique. Então, está sendo um assunto permanente. Então, é um ponto de pauta permanente das reuniões de atenção básica com os municípios, pré-natal e qualificação do pré-natal na atenção básica. Estava falando com a Ana aqui também, a gente acabou de elaborar e vai publicizar logo em seguida o protocolo de atenção às crianças e gestantes, mas crianças que ficaram expostas a chikungunya vírus. Porque identificamos que a chikungunya tem um perfil de agravo similar na transmissão vertical, na forma congênita, similar à Zika. É um agravo importante que a gente precisa... Então, todo o plano que a gente fez para a Zika vírus, ele está sendo também benéfico para a atenção às crianças que são submetidas à transmissão vertical de chikungunya. E esse protocolo já está sendo finalizado e vai ser publicizado. A Ana pode até falar dos outros protocolos. E a gente está com previsão de algumas ações para a saúde do homem também, uma questão de paternidade ativa dos homens. No dia 22 de agosto, agora, a gente vai ter, numa parceria com a ONG Promundo, vai fazer uma atividade que vai ter como temas importantes paternidades negras e paternidades de homens jovens, além da Política Nacional de Saúde do Homem, como é que isso está no Estado, né? A gente entende que a questão da pré-natal, da vinda de pessoas ao mundo, né, do nascimento de crianças, não se restringe, com certeza, à questão só feminina, só das mulheres. A gente precisa que homens estejam mais envolvidos com as paternidades. A gente tem, no dia 2 de outubro, também um evento da Secretaria de Estado para fazer um retorno à sociedade do plano de Zika e STOCH que construímos. Então, todas as intervenções feitas, todos os resultados nos territórios, algumas pesquisas científicas, algumas experiências exitosas vão ser apresentadas. Perfeito. Muito obrigada, senhora Thaís. Senhora Ana, gostaria de fazer algum comentário? Para complementar, dentre as ações que estão sendo feitas, tem a divulgação e a atualização do plano de enfrentamento à sífilis, que tem também todo o protocolo que é discutido na atenção básica e nos municípios, e está sendo elaborado também o protocolo de atendimento da toxoplasmose, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento, para as gestantes e para as crianças após o nascimento. E há uma parceria também com o Ministério da Saúde, que eles têm uma parceria, na verdade, com o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e eles oferecem 10 vagas por estado, vai ser, acho que por um ano, mais ou menos. E já foram 2 turmas para médicos e enfermeiras para atendimento de urgência e emergências pediátricas. Então, é uma capacitação. Perfeito, muito obrigada. Eu gostaria de franquear a palavra aos deputados. Quem gostaria? Deputada Marta Rocha. Uma observação rápida, que eu fico pensando nas audiências que eu assisti aqui, muito bem conduzida pela nossa presidente, deputada Renata, e houve um momento que o primeiro diretor do hospital, ele frisou que parte dos óbitos, ou tudo era causado pela ausência de pré-natal. E ele falava sempre da questão da eclâmpsia, que não era acompanhada. E o outro dado que ele falou foi que boa parte dessas mortes eram de mulheres que chegavam ao hospital, mas que tinham origem em outros municípios. Ele até citou um município, mas eu tenho medo que a minha memória não seja correta, vou silenciar quanto ao município, mas que vinha de outro município que não tinha o acompanhamento do pré-natal. Então, a minha pergunta é o seguinte: primeiro, se nas análises procedidas pela Secretaria de Estado houve essa identificação, nas análises que foram fornecidas, que eu entendo que a senhora busca dados em outros
bancos de dados, mas passa muito pelo que é informado pela prefeitura. E a segunda questão é o seguinte: se a senhora não seria razoável imaginar, né, que essa gestão municipal, já que ela identifica que as mulheres não fizeram pré-natal, que as mulheres são de outros municípios, já que a gente tem sempre também uma visão regionalizada, como a senhora colocou, não seria razoável que esse município promovesse uma ação, né, para divulgar que essas mulheres grávidas precisavam fazer pré-natal, que procurasse assim, uma ação que não é necessariamente apenas a ação médica, mas também a ação preventiva, que eu acho que deveria ter sido procedida naquela região. Muito obrigada, deputada Marta Rocha. Doutora Thaís, por favor. De fato, o pré-natal é um desafio. Nós identificamos também questões do hospital mesmo na assistência a essas mulheres. Então, tem um componente do pré-natal, tem um componente da assistência que, na época, era dada pelo hospital, que a gente já identificou mudanças. E é super oportuno mesmo que a gente pense em ações de mobilização social, né, de apoio às mulheres para a realização do pré-natal pela sociedade, para além só desses estímulos todos que a gente está fazendo via serviços, né, via discussão com a gestão dos municípios. Sim, mas pré-natal é um desafio, como eu mostrei, a gente ainda está com um indicador de 7 mais consultas bem abaixo e, de fato, essas mulheres, quando a gente olha aqui o número de consultas de pré-natal que estão aqui nos prontuários, tem muitas sem informação ou falando que não teve pré-natal. Mas, doutora, então eu posso entender, pelo que a senhora falou, que a Secretaria de Saúde do Estado identifica que a questão do pré-natal é uma questão de relevância, mas que houve, sim, fatores diretamente ligados ao hospital que ocasionaram a morte dessas crianças. Pela amostra dos 2 prontuários que tivemos e pela informação da gestão local, pelo que nós vimos na época, houve questões da assistência mesmo prestada. Falta de protocolos, falta de educação permanente, enfim. Muito obrigada, doutora Thaís. Doutor Serginho, gostaria de tecer algumas perguntas? Não? Doutor Subtenente Bernardo, o senhor gostaria de fazer algumas perguntas? Queria sugerir que a doutora Thaís falou que dos problemas com o paciente é a demora do resultado do sífilis. Então, eu sugeria que a CPI faça uma indicação solicitando ao governador a disponibilização da testagem rápida do sífilis. Perfeito, muito obrigada. Acolhida a sua sugestão, deputado. E eu gostaria também de sugerir e pedir que fizessem que essa análise feita sobre os 2 prontuários pudesse ser fornecida à CPI também, porque para nós é muito relevante que tenha também essa análise. Bom, eu gostaria já de antemão de agradecer a presença da doutora Thaís, da doutora Ana e da doutora Adna pela disponibilidade e também por nos fornecer dados que são essenciais para que a gente possa saber o que aconteceu para que esse elevado número de óbitos de recém-nascidos e nascituros na cidade de Cabo Frio pudesse ocorrer, né? Afinal de contas, estamos aqui numa tentativa para que não só a gente consiga fazer o diagnóstico correto do que, de fato, ocorreu no Hospital da Mulher de Cabo Frio, mas que a gente possa também traçar ações preventivas. Então, as superintendências aqui presentes são essenciais nesse sentido dessas ações conjuntas que precisam ser feitas. E eu gostaria não só de agradecer, mas informar o plenário da Casa que nós já deliberamos a prorrogação desta CPI para o prazo de conclusão dos trabalhos desta CPI, devendo seus trabalhos serem encerrados no dia 17 de setembro próximo. Como a senhora Adna nos informou que fará já na primeira semana uma nova diligência, a gente gostaria também já de sugerir e solicitar
que nos mantenhamos informados sobre essa diligência e os resultados dessa diligência, para que a gente possa já colocar no nosso relatório final. Gostaria também de informar que a nossa relatora desta CPI não pôde comparecer hoje por questões pessoais, mas que já se colocou também à disposição de traçar todo o debate que aqui foi feito no relatório final da CPI. Então, em nada mais havendo a tratar, gostaria de agradecer a presença de todas e de todos e encerrar esta reunião.